Eu sou natural de Chaves, portanto sou de Trás-os-Montes. Eu sou licenciada em ensino, sou professora de Físico-Química. Há uns anos atrás tinha estado nos Açores a título enquanto turista, em São Miguel. Na altura fiquei encantada com os Açores e mais tarde decidi, porque não vir experimentar enquanto trabalho os Açores. Concorri e fiquei logo colocada na Ilha do Corvo, portanto a minha primeira experiência profissional nos Açores é desde o início com a Ilha do Corvo. Vim para cá durante um ano e depois voltei a ficar colocada novamente por este ano letivo, até que recebi o convite para fazer parte da gestão da Reserva da Biosfera e do Parque Natural da Ilha. Portanto, no fundo, neste momento sou diretora do Serviço de Ambiente e Alterações Climáticas, represento o Governo Regional aqui na ilha, no que toca ao ambiente. E, portanto, estou cá quase por 2 anos, portanto faz 2 anos, no mês de setembro, que ingressei no Corvo, ingressar, entre aspas. Ficar colocada para dar aulas de Físico-Química, portanto só existe, a escola é muito pequenina, só existe quase que um professor por área, tirando algumas áreas como português e matemática, porque o número de horas é maior, mas nas outras áreas só existe praticamente um professor por área e a colega que está cá efetiva, portanto, entrou para a direção da escola e eu vim, no fundo, substituí-la e ocupar o cargo na direção, peço desculpa, nas turmas, a assumir as turmas que ela possuía. E, portanto, fiquei com os alunos todos, praticamente, desde o 7º ao 12º ano, aqui da escola básica, Mãozinho da Silveira, e foi assim que vim para cá. A escola vai desde a primária até o 12º ano. Na totalidade serão à volta de 40 alunos, desde o 1º ano ao 12º ano. Eu nunca tinha estado no Corvo, como disse, a minha primeira experiência nos Açores foi enquanto turista em São Miguel. São Miguel não tem nada a ver com o Corvo. E, portanto, eu no Corvo nunca tinha estado, nem fazia a mínima ideia de como seria a ilha. O meu primeiro impacto, em primeiro lugar, acho que vim muito de espírito aberto e, portanto, não senti o choque que provavelmente alguns colegas sentiram por criar uma certa expectativa. E quando cá cheguei, há coisas muito caricatas. Recordo-me que na altura, quando reservei uma casa para alugar e pedi táxi para ir do aeroporto para o alojamento, a senhora começou-se a rir e a dizer que não, menina, aqui não há táxis. Então como é que vocês se deslocam? Bem, eu vou-lhe dar um contacto, não sei de mais, de quem, que vai falar consigo, que poderá transportá-la. Portanto, percebi logo que aqui as coisas se resolviam rapidamente, localmente, e seria para esquecer todos aqueles métodos padrão dos quais nós no continente já estamos muito habituados, como bookings, como plataformas para aceder com vários contactos de um táxi ou outras coisas do género. E, portanto, as primeiras impressões foram logo, bom, eu vou para um local onde realmente vive-se falando uns com os outros e portanto, é uma interajuda. Depois, quando cá cheguei mesmo, atualmente foi uma realidade totalmente diferente. A calma, o acesso aos serviços. A coisa que eu mais graça achei foi haver tempo para tudo. Havia tempo para trabalhar, havia tempo para conversar, há tempo para estar com as pessoas, há tempo para ir dar umas caminhadas, há tempo para ir à praia. As pessoas têm disponibilidade de tempo. E eu vinha, no meu ano anterior, eu tinha estado a lecionar numa localidade em Louros, no concelho de Louros e Odivelas, portanto, onde não há tempo para nada.
Então foi de uma realidade para outra e achei aquilo uma qualidade de vida fantástica. Depois os miúdos na escola são afáveis, trabalha-se com muita calma, há muita disponibilidade para fazer as coisas, há uma abertura muito grande para atividades, tanto da parte da direção como deles, e portanto foi todo assim um ano interessante de trabalhar com muita calma, com muita disponibilidade de tempo e com a possibilidade de fazer muitas coisas que até então não teria feito, porque noutras escolas também é diferente, turmas maiores, um ambiente diferente, outras complicações. Aqui não, aqui era tudo vivido realmente com tempo para ser vivido. Qual é a ligação das pessoas de cá com a parte mais natural da ilha, digamos assim? Ok. Muita. Eles são protetores daquilo que é deles até onde têm conhecimento para o ser. São informados sobre as endémicas, são muito informados sobre invasoras. Já chegou até a acontecer um agricultor vir ter connosco e dizer-nos está a iniciar uma espécie invasora no meu terreno, por favor, vejam isso, porque se os terrenos deixarem de ser cultivados, aquilo vai alastrar. Portanto, há esse cuidado. Na parte dos pescadores, aliás, na parte dos pescadores aqui existe até uma reserva voluntária, que é o Caneiro dos Meros. É uma reserva informal. Portanto, foi algo celebrado entre os diferentes pescadores que chegaram à conclusão ou tomaram a iniciativa de proteger uma zona de meros. Não existe nada oficial, portanto é mesmo algo muito informal. A gestão das lapas, têm percepção de que é necessário proteger para colher. É a sensação que me transmitem. É necessário proteger os ecossistemas, as espécies. Claro que no fundo todos querem uma contrapartida, não é? Portanto, eles estão a proteger para um dia mais tarde virem colher algo, mas isso acho que é normal, não é? É uma atitude normal nas pessoas. Tem ideia de quando é que foi isso? Essa parte do Caneiro dos Meros, quando os pescadores se reuniram? 90, não quero dizer, eu não quero dar uma data errada, mas foi na década de 90, salvo erro, ou 94 ou 97. Aquilo é uma reserva informal, portanto não foi celebrado nenhum protocolo, não tem nada a ver com... Mas houve algum apoio de... Não. Foram os próprios pescadores que decidiram que naquela zona não se iria pescar. Aqui toda a gente é caricato porque todas as informações acabam por ser do conhecimento de todos. Toda a gente sabe o que é, o que está, o que não está, o que é que foi feito ou não. E, portanto, mesmo da parte, por exemplo, dos pescadores das flores, não há qualquer tipo de violação, entre aspas, porque aquilo é algo informal daquela reserva. Sabem que foi feito um protocolo entre aspas. Portanto, houve esse acordo comum entre pescadores de manter aquela zona reservada e há um respeito por isso. Aliás, até porque a zona é mesmo à frente aqui da ilha, à frente da vila, vá. É ali junto ao aeroporto, aquela zona em baixo, aí é que é o Caneiro dos Meros. Também têm sido feitas bastantes campanhas de sensibilização. Há um estímulo muito grande na escola para com portanto, a faixa etária mais nova, não é? Para que haja esse tipo de preocupação e como tal, todos eles estão muito sensibilizados para a questão ambiental. Tem vários projetos. Tem o Ecoescolas, que é um projeto que decorre, é orientado por um coordenador na escola diretamente, mas é um projeto que faz parte da Secretaria do Ambiente. E nesse projeto eles fazem vários tipos de atividades, desde limpeza da orla costeira,
projetos de observação de endémicas, portanto, identificação de endémicas, verificação, por exemplo, transformação de lixo noutro tipo de objeto que possa ser reutilizado. Portanto, há um conjunto de várias atividades. Depois também há a colaboração com a CPEA, ainda dentro do projeto Ecoescolas, para a identificação de diferentes aves, para participar no SOS Cagarro, que ocorre anualmente, e os miúdos gostam muito de ir participar e de estarem todos juntos, apanharem cagarros e libertarem-nos posteriormente. Portanto, há um conjunto diversificado de atividades. São mais coordenadas por um professor na escola e menos por nós. Depois há o projeto Vigilante da Natureza Júnior, onde o Vigilante da Natureza faz um conjunto de atividades que lhes dá a conhecer aquilo que é o dia-a-dia de um vigilante da natureza, desde monitorização das ribeiras, a identificação de endémicas, identificação de invasoras, a retirada de invasoras, o reconhecimento. Nós temos um centro de reabilitação de aves, portanto, o reconhecer aves marinhas e alguns tipos de problemas das mesmas. Portanto, no fundo, o projeto Vigilante da Natureza Júnior são um pouco as atividades mostrar as atividades que um vigilante da natureza tem ao longo da sua atividade profissional, mas para com os miúdos. Aquilo é uma espécie de clube, não está formalizado como clube, mas o projeto Vigilante da Natureza Júnior funciona por inscrição, portanto, aquilo não é para todos os alunos que se queiram inscrever. E as atividades decorrem com esses. O programa Ecoescolas, esse projeto já é um bocadinho destinado à escola toda e depois depende daquilo que cada professor quer fazer na sua disciplina ou quer dar de que forma quer dar o seu contributo. Mas o Vigilante da Natureza não funciona apenas por inscrição. Entre os que estão inscritos e os que efetivamente vão, há uma diferença. Estão inscritos à volta de 10, 12 alunos, mas quando são convocadas atividades aparecem 2, 3, porque depois também há aquela questão de porque é cedo, porque é ao fim de semana, porque pronto, esse tipo de questões que os miúdos... Bom, eles gostam muito em primeiro lugar, de jogar futsal. Portanto, o futsal aqui é vivido com alguma intensidade, até porque no ano passado a equipa principal entrou na série Açores e, portanto, isso ainda intensificou muito mais o gosto pelo futsal. Portanto, de forma geral, o futsal aqui é uma atividade que todos eles praticam, gostam e... Rapazes e raparigas, é indiferente. Aliás, a classe feminina aqui até é bastante mais partidária do futsal, talvez, do que a classe masculina. Não é que existam mais mulheres do que homens, mas as mulheres que existem são muito mais levam aquilo muito mais a sério do que os meninos até. Agora, além dessas atividades, o que é que eles fazem? Gostam de ir à praia. Mas no inverno? No inverno, pois. No inverno, não. No inverno, aqui, a questão da praia não se coloca. Não é fácil para eles terem muitas atividades extracurriculares. Focam-se muito naquilo que é virtual, jogos online, música, coisas assim que possam manipular virtualmente. Existe uma filarmónica na qual eles participam. Acho que quase todos eles já passaram pela filarmónica ou mantêm-se na filarmónica. Penso que de todos eles não há nenhum que não saiba tocar um instrumento. Portanto, eles são muito direcionados para a filarmónica. Também há um grupo de escuteiros, mas os escuteiros não estão a funcionar tão ativamente. E há uma associação jovem, mas também não está a funcionar tão ativamente.
Essencialmente seria a filarmónica e o futsal durante o inverno e tudo aquilo que possam manipular virtualmente, como disse. Depois do verão existem as atividades ao ar livre, como ir à praia, ou fazer um piquenique, ou ir dar uma corrida, ou uma caminhada, ou fazerem uns trilhos. Isso eles gostam de fazer e vão fazendo. Além disso, não há muito mais. No dia a dia, existe a parte de sensibilização. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Foram implementadas as máquinas de logística reversa e foi feita, por exemplo, uma sessão aberta de esclarecimento sobre o funcionamento das mesmas. Há uma tentativa sempre diária de diálogo com as pessoas para com os diferentes serviços. Há sempre um diálogo diário com as pessoas sobre o que está a ser feito ou os cuidados que devemos ter para com determinados tipos de situações específicos. Sempre que surge a necessidade de estarmos no terreno, estamos e apoiamos em função da situação. E portanto tem sido mais ou menos o trabalho que tem sido feito cá. Uma sensibilização, tanto da minha parte como da parte do vigilante da natureza, mais até da parte dele, porque também faz parte mais das funções dele, a minha é mais gestão, e monitorização dos diferentes espaços, e portanto tem sido nesse sentido que temos trabalhado. Há sempre por parte do vigilante da natureza uma monitorização do território, ou seja, uma identificação de invasoras ou da proliferação de invasoras já identificadas aqui na ilha, mas sempre que somos chamados por alguma razão ou porque alguém nos alerta por alguma coisa, atuamos, claro que sim, claro que atuamos. Portanto, fazemos os registros, fazemos o levantamento e depois fazemos a remoção. Há sempre faz parte das nossas tarefas o cuidado com endémicas, não é? O verificar o estado de espécies endémicas e o recolher ou a retirada de espécies invasoras. Além disso, temos ações, por exemplo, de plantação de novas endémicas. Temos até uma espécie de mini viveiro, vamos dizer assim, para posteriormente serem removidas e recolocadas noutro terreno para que possam proliferar e portanto, prosseguir o seu caminho. Também há uma preocupação com a conservação de habitats, nomeadamente de aves, até porque a ilha é considerada um santuário das aves. E, portanto, há toda uma gestão que é feita relativamente às aves, desde os censos dos garajaus, aos censos das aves comuns, verificação dos diferentes habitats, e se há algum tipo de anomalia, essa anomalia é sempre remetida e depois dar-se-á seguimento ao processo em função de promover ou, portanto, tentar recuperar, no caso daquilo de ter sido destruído, ou então de manter ou aumentar. Há sempre uma gestão. Além de haver o CERAS, que é aqui o nosso centro de tratamento das aves. Portanto, existem poucos nos Açores, neste caso nós temos cá um. É um centro de reabilitação. As aves marinhas, quando têm algum tipo de problema, nós conseguimos fazer um tratamento com a colaboração das médicas veterinárias que existem cá, que pertencem ao Serviço de Desenvolvimento Agrário e que nos vão dando apoio, não é? Porque não temos ninguém no serviço que tenha conhecimentos em termos veterinários. As maiores ameaças... Desafios. A questão do gado. Temos, por exemplo, neste momento um problema na zona do Caldeirão, que o patinhar das vacas destrói a torfeira, que é importantíssima para a acumulação de água na zona do Caldeirão.
isso poderá ser um problema, portanto, o aumento do número de vacas, de cabeças de gado, que poderão, portanto, e também aqui coloca-se outra questão, é o facto de haver pouco terreno para que os agricultores possam ter pastagens, não é? E então elas vão ocupar muito mais terreno e, portanto, também estão à solta e por aí adiante. E, portanto, também ocupam terrenos, não só terrenos destinados a isso, como também terrenos que fazem parte do Parque Natural. Outra ameaça, por exemplo, para a questão dos cagarros, o número de gatos que existe na ilha, que chega quase a ser uma praga. Aliás, há uma campanha por parte da Associação Corvo Vivo de esterilização dos gatos, exatamente para diminuir esse problema, porque são portanto, uma ameaça para com as aves marinhas, que por alguma razão, quando caem, são atacadas. E depois, além disso, o lixo que chega, mas isso acho que é um desafio para todos nós, o lixo que chega à orla costeira, que é diário e imenso, além da questão energética, porque a ilha ainda vive muito de combustível fóssil para a produção, por exemplo, de eletricidade. Ainda que tenha sido feito um esforço no sentido de a colocação de painéis fotovoltaicos ou coletores solares ou bombas de calor, mas ainda vive muito daquilo que é o combustível fóssil, e isso também pode ser um desafio para a ilha enquanto sustentabilidade e conservação, no fundo. Existe um conjunto de painéis fotovoltaicos aos quais estão devidamente instalados e está em fase de testes e estão prontos a operar, mas para já ainda estão em fase de testes. Além disso, já existe um projeto aprovado para a colocação de 3 eólicas para a geração de energia e, portanto, nesse sentido estão a ser feitos esforços, mas neste momento esses esforços ainda não estão a funcionar, portanto ainda continuamos Mas está-se a trilhar caminho. Exatamente, está-se a trilhar caminho. Exatamente. Okay. Isso vai representar que porcentagem de energia consumida na ilha? Tem ideia? À volta de 60%. Okay. Segundo as estimativas que foram faladas, quando isso tudo estiver a funcionar, à volta de 60%. Claro que depois isto também não é assim linear, porque são tudo energias que dependem muito das condições atmosféricas, não é? Uhum. Mas a funcionar como deve de ser, 60%. Okay. Será a previsão. A parte da pesca são muito poucos. Existem 3, 4 pescadores. Uhum. Agora, agricultores não, toda a gente tem mais ou menos cabeças de gado. Okay. E, portanto, essencialmente eles vivem da agricultura, isso sim. Sim, quando digo agricultura é pecuária, até porque não há outra forma, pelo clima, pela disponibilidade de espaço, não há outra forma portanto, de obter, de ser rentável economicamente, se não for pecuário. Já agora há algum tipo de agricultura? Não, subsistência. Subsistência? Só. Okay. Subsistência. Não há produção de nada para sair. Aqui. Não há produção em escala que sirva para exportar, portanto, para sair da ilha. Mas não seja para abastecer, por exemplo, os restaurantes? Aqui? Não. Existe o restaurante quando é época alta e que há alguma quantidade, porque daquilo que se produz para o consumo próprio há sempre um excedente e o restaurante absorve isso, sim, mas o restaurante não consegue viver apenas com os produtos de cá, não há produção para isso. E se já houve alguma iniciativa no sentido de implementar essa ideia de um serviço de ecossistema, de compensar os agricultores
ou os criadores de gado, neste caso, por não utilizarem esses terrenos? Digamos assim. Não, isso não, até porque não sei até que ponto funcionaria, na medida em que não há grande disponibilidade de terreno. E como não há, teria que ser uma compensação muito grande para que eles deixassem de ocupar o terreno por isso. No entanto, ali na zona do Caldeirão será feita uma intervenção, uma criação ou a instalação de uma rede por parte dos nossos serviços para minimizar, para proteger a parte da torfeira e minimizar o estrago que as vacas fazem à medida que vão caminhando sobre a torfeira, evitando que elas ocupem aquele espaço, como têm vindo a fazer de forma tão livre e criando uma zona mais protegida. Agora, essa compensação aos agricultores, isso seria muito complexo, porque depois eles não têm grandes, portanto, não têm outro espaço onde as colocar. Os baldios aqui no Corvo têm uma gestão própria. Portanto, os baldios pertencem aos serviços municipais e, além disso, têm um conselho de gestão desses baldios. Portanto, há uma pessoa que faz a gestão e nesse conselho de gestão estão representados uma associação de agricultores, o presidente da Câmara, portanto, um conjunto de entidades locais e que faz um pouco dessa gestão. Portanto, aqui os baldios não se podem utilizar de qualquer forma, ou quero eu dizer com isto, há um conselho que faz a gestão e é necessário requerer o seu parecer e a sua opinião quando é necessário utilizar aqueles territórios. Sim. E alguns deles, curiosamente, estão inseridos no interior do Caldeirão, ou seja, aquele espaço que é espaço de parque natural também contém zona de baldios e terrenos privados. Existe uma utilização comunitária. A utilização é feita sob a alçada de um conselho de gestão, mas existe uma utilização comunitária dos mesmos, sim. A pesca também tem expressão? Também tem expressão, menor do que a pecuária, muito menor que a pecuária, mas sim, também tem expressão. Existem à volta de quatro pescadores à volta disso. A maior parte do peixe, se não todo o peixe que pescam, é para exportação. Portanto, eles chegam, deixam na lota e depois segue para exportação. Localmente não existe a venda de peixe pescado pelos pescadores daqui, portanto é algo curioso. Nem de forma informal, em cima do cais, se alguém for lá? Neste momento nem de forma informal, porque também o controlo é maior por parte das autoridades e, portanto, eles têm mesmo que deixar todo o peixe na lota. Então acaba por ser uma terra estranha porque vivemos no meio do mar e o acesso ao peixe não é assim tão facilitado. Que é algo que, quando eu chegava ao continente, toda a gente fazia essa observação: ai, que bem, agora consegues comer peixe fresco todos os dias. E eu, não, não é bem assim. Por mais incrível que pareça, não é bem assim. Mas pronto, sim, existem pescadores, mas é muito menos expressivo. Depois existem pessoas a título individual e que por hobby pescam, mas pescam a seu consumo e nada de mais. Okay. Não representa uma fração económica. E outras atividades económicas na ilha, por exemplo, o turismo? Turismo está a ganhar muita expressão, quer ao nível do alojamento, quer a nível de empresas que fazem visitas guiadas no interior da ilha com carrinhas, com carros próprios, ou então empresas que têm barcos e fazem a travessia daqui para as Flores, ou então fazem passeios à volta da ilha. Mas sim, o turismo tem ganhado bastante expressão aqui na ilha.
noto que do ano passado para este ano o turismo dispersou, alargou. Enquanto que no ano passado senti que foi ali mês de maio, junho, julho, agosto e setembro, este ano não, este ano já foi-se vendo turistas quase ao longo de todo o ano. Não houve, claro que esta época agora do verão é muito mais, não é? O número de pessoas é muito maior, mas também se viu turistas ao longo dos meses de inverno, que foi engraçado. Isto é uma ilha tão pequenina, com um ambiente tão particular, que qualquer variável externa fica muito mais ampliada, não é? Aqui qualquer coisa que aconteça, a ampliação é muito maior do que noutros locais. E, portanto, já se começa a falar da agitação do turismo e do inconveniente que traz, da falta de tranquilidade, do corre-corre em busca do turista ou a guiar o turista, o número de vezes, o tráfego que aumentou na subida ao Caldeirão, o número de pessoas que existem a circular, a fazer o trilho do Caldeirão. Sim, já existe essa preocupação. Ou melhor, já se fala nisso. Não existe algo em concreto a ser feito para limitar o número de pessoas ainda, porque depois também fala um pouco a vertente económica, não é? Porque há pessoas que vivem do turismo e portanto, quanto mais melhor. Porque só é uma época do ano e tem que, portanto, que realizar para o restante ano. Mas já se fala, já há essa preocupação. Não existem ações concretas, mas já existe essa preocupação. Okay. Mesmo por parte da população já existe um certo desconforto com tanto turista, não poder ir aos locais porque há uma fila, não se poder almoçar ou jantar tranquilamente no restaurante porque há muito turista, ou querer-se fazer uma viagem para as flores e está totalmente preenchida porque os turistas que acabaram de completar a reserva. Sim, já se nota assim um certo desconforto. Ok. E acha que mais cedo ou mais tarde vais ter que criar algum tipo de estratégia para lidar com isso? Sim, acredito que sim. Acredito a caminharem as coisas tal como estão a caminhar, mais tarde ou mais cedo, penso que vai ser, sim, criadas estratégias para limitar o acesso à ilha. Okay. Já agora... Ou pelo menos para dosear. Penso que poderá passar pelo Conselho de Gestão a criação de propostas. Daí a sua implementação já depende de muitos outros fatores, que não só o Conselho de Gestão. Mas penso que sim, que o Conselho de Gestão poderá ser uma boa ferramenta para a discussão de propostas de possíveis soluções que permitam um dosear deste turismo sem que a ilha perca a sua identidade e sem que perca uma fonte de rendimento, não é? Eu estou no serviço há muito pouco tempo, mas já há algo que de imediato dei conta. Toda a gente sabe que a ilha está classificada como uma reserva da biosfera, mas a percepção que eu tenho é que ninguém entende de forma concreta em que é que isso é uma mais-valia ou o que é ser uma reserva da biosfera. Normalmente quando falo em reserva da biosfera, toda a gente entende ok, isso é ali em cima ao Caldeirão, a parte do Parque Natural, fazem qualquer coisa de conservação e fica-se por ali. É a ideia que paira no ar, como que uma poeira suspensa. Portanto, o que tem sido feito enquanto reserva da biosfera, vou ser franca, não me parece que tenha sido muito, porque esta ideia persiste ao longo dos anos, o que significa que, na minha opinião, que vale o que vale, significa que não foi disseminada, não foi explicada, não foi concretizada, não foi explicado que a reserva da biosfera vai muito além daquilo que é a conservação da natureza
e que, portanto, toda a ilha é reserva e todos nós fazemos parte e todas as nossas ações fazem parte daquilo que é a reserva da biosfera. E esta ideia ainda está ali muito vincada e persiste na mente das pessoas. Para eles, a reserva da biosfera é conservação e fica-se por aí. Portanto, há qualquer coisa que acontece ali em cima no caldeirão e está por aí. E é esta a ideia que eu tenho desde que as pessoas me vão transmitindo desde que eu entrei para o serviço. E então, aliás, uma das minhas preocupações neste momento, ou pelo menos enquanto esteja dentro do serviço, é realmente tentar fazer entender que realmente a reserva da biosfera é muito mais do que isso e que nós todos podemos colaborar e criar as nossas próprias soluções face às necessidades da ilha. Mas claro, tudo isso leva um tempo, é uma mudança de atitude, de forma de pensar e, portanto, não é instantâneo, leva algum tempo e é necessário que essa ideia seja transmitida com frequência para que as pessoas comecem a pensar que realmente não, que há mais do que uma simples conservação. Neste momento será um desafio, não é? É um desafio, é esta mudança de atitude e de pensamento face àquilo que é uma classificação que toda a população sabe que tem, mas que na realidade não sei até que ponto sabem concretizar muito bem em que é que isso consiste, porque é que são uma reserva da biosfera, o que é ser uma reserva da biosfera, que mais-valias pode ter ser uma reserva da biosfera. Esse género de questões, se as colocarmos à comunidade em geral, aleatoriamente, as pessoas não têm claro. Indiretamente, a reserva da biosfera, através do Parque Natural, sim, tem conseguido ter cá alguns projetos científicos. A reserva da biosfera diretamente, não. Portanto, tudo o que vem a partir do Parque Natural, até porque a maior parte dos projetos são em termos de conservação de espécies ou de habitats e então estão sempre muito mais ligados à parte do Parque Natural do que à parte da reserva da biosfera. Então entram sempre pela questão do parque mais do que pela questão da reserva da biosfera. Confesso que não tenho presente os nomes de projetos que já vi com os quais se estabeleceu parceria, mas a maior parte deles são em torno das aves e das diferentes espécies que visitam a ilha no seu percurso migratório, e outros têm a ver com espécies vegetais, como por exemplo a questão da Myosotis, que só existe aqui nas flores, existem muito poucos exemplares. E ainda existe com os meros, porque a reserva voluntária permite uma observação muito particular dessa espécie e, portanto, é utilizada para fins científicos. Que parceiros é que costumam ter? Essencialmente a Universidade dos Açores é que tem estado muito mais, que tem estado ativa nesta parte. Essa complementaridade entre o Parque Natural e a Reserva da Biosfera. E como é que essa articulação se consegue operacionalizar no dia a dia? Difícil, porque, e vou ser franca, na minha opinião, deveria haver uma pessoa totalmente dedicada à reserva da biosfera e não acumular com outras funções, porque o que vai acontecendo ao longo do dia a dia é que todas as outras tarefas mais ligadas ao parque acabam por ser sempre prioritárias face às possíveis tarefas ligadas à reserva da biosfera. Então a reserva da biosfera, confesso que vai ficando, ok, hoje não consegui, será amanhã, e depois em função de como o dia correr amanhã, vamos ver, porque há sempre
tarefas sempre prioritárias, até porque eu acumulo não só a gestão do parque, como acumulo os serviços de ambiente. E, portanto, vão acontecendo sempre. Tenho a necessidade de dar resposta a situações de forma mais imediata do que no que diz respeito à reserva da biosfera. E então, como não há essa iminência, essa necessidade de dar uma resposta rápida, acaba sempre por ficar, confesso que ficar para o último e não termos tanto tempo dedicado. E eu acho que é tão amplo, envolve tantos fatores, tantas variáveis dentro da ilha, a comunidade, a parte da conservação, tantos aspectos, que penso que seria muito melhor, muito mais proveitoso ter uma só pessoa a fazer esse tipo de gestão, em vez de acumular com outras funções que acabam por ser prioritárias. É inevitável, não é dizer assim, me identifico mais com o trabalho que faço na reserva do que com o trabalho que faço no parque. Não tem nada a ver com isso. É mesmo uma questão de prioridades e de respostas que me são solicitadas e que tenho que dar, isso que tenho que dar, portanto, acabam por ficar sempre sobrepor sempre à reserva. Então não tem sido fácil fazer esta gestão, confesso. No dia a dia não é fácil. Em termos de património cultural, eles têm esta questão, enquanto edifícios, ou melhor, eles têm o ecomuseu, ok? O ecomuseu é uma estrutura ampla que envolve vários edifícios e várias atividades. O que é património cultural deles é a forma, essencialmente é as vivências deles, a forma de estar da comunidade, aquilo que eles utilizavam para responder às suas necessidades. No fundo é isso, não é propriamente um edifício com uma arquitetura específica, portanto não é físico, é a forma de viver deles que constitui aquilo que é um património cultural. E eles têm diferentes vivências, desde a maneira de tratar a lã, a tecelagem, a forma de pescar, aquilo que eles pescavam, para o que utilizavam, a pesca da baleia, por exemplo. Utilizavam também, além da baleia, da gordura da baleia, utilizavam também uma ave para retirar gordura e utilizavam as penas, por exemplo, para fazer enchimento. Ou seja, todas estas estratégias que eles tinham representa aquilo que é o património cultural e que no fundo está abrigado dentro de uma estrutura a que lhe deram o nome Ecomuseu e que contém vários pontos onde essas vivências deles vão sendo explicadas ou estão como que guardadas. E algum desse património está vivo? Muito pouco. A parte da lã, de tecelagem? Não, infelizmente não. A doutora Diolinda, entretanto, conseguiu recriar o Dia da Lã, que há 50 anos que não foi feito. 50 ou 57? Entre 50 a 60 anos, que sou péssima a decorar coisas, mas entre 50 a 60 anos que não se fazia tratamento da lã. Ou seja, aqui foi algo radical, segundo o que me foi explicado, quase que de um momento para o outro. Ovelhas deixaram de ser criadas, passou-se a fazer a criação de vacas. Tudo isto tem a ver com o sistema de incentivos que existe para a criação das diferentes espécies. E então há um momento ali em que é deixada de produzir a ovelha, portanto não há tratamento, não há retirada da lã, não é feito tratamento e não há tecelagem, até pela modernização, pela questão de ser mais prático, pelas influências dos imigrantes que vinham dos Estados Unidos e traziam objetos e
e tecidos e máquinas muito mais práticas, e eles acabaram por abandonar toda aquela forma rudimentar de realizar as suas atividades ou de obter os diferentes materiais que necessitariam. O Espírito Santo, isso sim, essa tradição está viva e prevalece muito entre eles, é algo que eles vivem com intensidade. Fora isso, já nada daquilo que faz parte, a pesca já não é feita da mesma maneira que era, já não há as fechaduras das portas são feitas, mas são feitas para guardar como uma réplica para vender ao turismo. Existe uma pessoa que faz, mas não são colocadas, portanto, não são utilizadas, não é? Deixaram de ser utilizadas e são apenas uma peça que serve para recordação de quem veio ao Corvo, tal como as barretas corvinas também deixam de ser utilizadas, são produzidas em termos de artesanato e para venda essencialmente a turismo, mas não mais do que isso. Portanto, o que está vivo mesmo será as festas do Espírito Santo. Há uma associação que é o Corvo Vivo e que tem dinamizado um conjunto de várias atividades, tanto a nível de preservação ambiental, de sensibilização ambiental, como culturalmente, com a dinamização de peças de teatro, de atividades como São Martinho, sempre atividades que envolvam o maior número de pessoas dentro da comunidade. E, portanto, tem um jornal, implementou um jornal, a Tramela, e, portanto, tem feito assim aqui uns pequenos avanços que para a ilha até são de alguma dimensão, como, por exemplo, a questão do jornal. Temos um jornal trimestral. Penso que é um passo importante aqui na parte cultural. Que uma das características que havia aqui no Corvo era como uma espécie de conselho de anciãos, não é? Um conselho de ilha. Isso ainda... Existe, sim, existe. Existe um conselho de ilha. Infelizmente, penso, até à última informação que tive, que neste momento ainda não está formado, porque há divergências entre as pessoas que o constituem, mas existe sim, e é-lhe dada relevância e importância dentro da ilha. Tem uma figura legal, tem uma pessoa que é a pessoa presidente do Conselho de Ilha. Agora, não toma decisões, não é um presidente de Câmara, não é um presidente do Governo Regional, portanto não toma decisões locais de forma autónoma, não é? Mas sim, existe e é-lhe dada a relevância e as coisas são articuladas com aquilo que é o Conselho de Ilha. O Conselho de Ilha vem depois do Conselho de Gestão dos baldios. Os baldios são mais antigos do que aquilo que é o Conselho de Ilha. O abastecimento de água, eles têm 2 lagoas artificiais que servem de abastecimento. Muito anterior a isso, era a reserva do Caldeirão que fazia o abastecimento de água. Claro que ficavam muito dependentes da quantidade de chuva, não é? Que poderia existir naquele ano. E mais tarde foram construídos então 2 lagoas artificiais que fazem reservas de água e que abastecem a ilha. Até porque a água aqui é única e exclusivamente a quantidade de água, portanto, da chuva, não é? Não têm água acumulada, reservas de água subterrâneas. Portanto, se chove há grande disponibilidade de água, se não chove não tem grande disponibilidade de água. O problema nunca faltou, tirando um ano, que eles dizem que eu não estava cá, mas que foi na construção do Porto e que na altura também foi um ano muito seco, então juntaram-se uma obra grande com muita necessidade de água e um ano seco, e aí foi racionada a água. Mas os restantes anos nunca racionaram água, têm sempre grande disponibilidade de água, até porque chove muito na ilha.
ao longo de todo o ano. Mais no inverno, como é óbvio, mas ao longo de todo o ano há sempre precipitação e portanto, eles nunca têm grande necessidade em água, até porque a água é um bem relativamente barato aqui. Primeiro, seria necessário implementar, ou melhor, ajudar a população a operacionalizar uma forma de viver na ilha mais sustentável. Porque aquilo que não é tão sustentável é óbvio que é mais prático, é mais cómodo. Neste momento o acesso é muito mais fácil, mas a massificação disso traz os seus custos, não é? Por exemplo, a questão do turismo e a utilização de veículos que nem nada são sustentáveis e que circulam com muita frequência. Ajudar as pessoas a realizar um turismo mais sustentável, na minha opinião, por exemplo, neste momento seria muito importante. Porque todo o turismo que se faz aqui é com um recurso ou a energias fósseis ou com o gasto de recursos, não é? Com o gasto excessivo de recursos. Tanto quer nos alojamentos, quer nos barcos, quer as carrinhas que fazem esses tours. Além do número de pessoas que trazem e do número de pessoas que existem a percorrer os trilhos, e não sei até que ponto mais tarde isso não trará uma sequela, não é? Que é a degradação daquilo que são os habitats, ou seja, a imagem que se vende e que um dia poderá ficar destruída ou parcialmente destruída pela massificação. Então acho que um primeiro grande desafio era ajudar as pessoas a mudar a forma de se fazer turismo, obtendo o seu retorno económico, como é óbvio, mas fazendo de forma com mais preocupação para com a parte ambiental, porque realmente neste momento observa-se uma necessidade e uma ansiedade de realizar o dinheiro com este turismo sazonal muito grande e sem grande preocupação, sem grande precaução. Está a ser feito em função apenas de 2, 3 pessoas que têm as empresas de turismo e que querem realizar. E depois até que ponto isso é viável. Além de as pessoas que vêm à ilha, essencialmente vêm de manhã, vão-se embora à noite, não percebem a dinâmica da ilha e porque é que a ilha é uma reserva da biosfera, que património, porque a ideia que as pessoas têm quando vêm cá é de que a ilha é única e simplesmente o caldeirão, sobem ao caldeirão, descem, almoçam e vão-se embora. E na minha opinião há um desafio em explicar, em vender uma imagem de que o Corvo não é só o caldeirão, de que há muito mais do que isso e que não se pode vir conhecer o Corvo em 4, 5 horas que se passa no Corvo. Para se conhecer o Corvo é preciso ficar, mas também é preciso tentar entender às pessoas que vêm que para ficar também é preciso ficar com algumas regras para que o espaço não seja degradado. A ilha é muito pequenina, por exemplo, em termos de alojamento é muito mau porque facilmente fica preenchido. E depois já há aquela vontade das pessoas de tentarem combater esse problema, até realizar mais algum dinheiro e começa-se a construir uma coisinha aqui, uma coisinha ali, a remodelar aquilo e a determinada altura perdemos a identidade da ilha, já é um receber turismo sem regra, não é? Depois, além dessa parte, eu acho que também seria um desafio para a ilha e importante dar mais importância àquilo que é património cultural deles, como a questão da tecelagem, da questão da manipulação da lã,
a criação de tecidos que se perdeu e que eles têm tecidos próprios, que estão devidamente identificados, por exemplo. Ensinar as pessoas a ter uma contrapartida, porque no fundo, se não houver contrapartida, as pessoas não vão aderir. Então, ajudar as pessoas, a comunidade, a conseguir pegar nesses aspectos importantes culturais deles e claro, realizar de alguma forma ou criar atividades, serem empreendedores, de forma a receber, a ter a sua mais-valia, mas ao mesmo tempo a manterem e a expandirem aquela identidade cultural deles. Demograficamente, a população é muito reduzida, não chegam a 400, nos últimos censos eram 385, salvo erro, não chegam a 400 habitantes. Há necessidade de fixar jovens, efetivamente, porque a determinada altura eles deixam de ter, se tiverem alguma ambição em termos, por exemplo, de carreira científica, de formação superior, seja que tipo de carreira, eles não têm essa possibilidade aqui, estão muito longe, tudo quanto sejam serviços, e então têm necessidade de sair. E eu acho que nesse aspecto também futuramente será um desafio fixar cá os jovens, até porque eles cada vez saem mais, porque realmente percebem ou sentem a necessidade de, ok, quero entrar numa universidade, quero tirar uma formação superior, e depois não têm forma de regressar, por mais que eles gostem da ilha, não têm forma de regressar e de colocar em prática aquilo para o qual estudaram, por exemplo. E isso, penso que isso será um desafio futuro. E isto é uma percepção de quem vem de fora, que é algo curioso, que eu acho que eles não se veem, eles em primeiro lugar são corvinos, não são açorianos. Quando se pergunta o que são, a primeira resposta é: somos corvinos, não é açorianos. O açoriano no discurso deles vem depois, e muito depois vem a serem portugueses. Que é uma coisa que eu achei muito engraçado quando cá cheguei. E portanto eles têm esta necessidade, fruto de um passado e de vivências passadas, têm esta necessidade de se verem como uma comunidade fechada, uma comunidade implementada e de se fazer valer enquanto corvinos. Tudo quanto seja particular com as flores, também por uma questão até de, não quero chamar rivalidade, mas aquela picardia de ilhas vizinhas e de que eles não me parece que vejam com bons olhos isso. Eles gostam de ser independentes, portanto, ter as suas próprias atividades, as suas próprias dinâmicas e não dependerem de qualquer outra ilha. Que futuro é que vejo para o Corvo? Em primeiro lugar, acho que tem que haver uma mudança de atitude na comunidade. Se houver uma mudança de atitude, acho que terá um futuro risonho, ou seja, poderão melhorar aquilo que é o seu padrão de vida sem colocar em causa aquilo que é a sua identidade, que é aquilo que é a grande mais-valia deles, e sem colocar em causa os seus recursos naturais dos quais eles são dependentes, no fundo. Se não houver essa mudança de atitude, não sei, será um futuro complexo. Quem quer cá viver tem que ter, na minha opinião, além de conhecimento não só das suas raízes, um conhecimento mais profundo das suas raízes, como também conhecimento do exterior, porque
porque nós não vivemos numa bolha, não é? Vivemos todos dependentes de todos e temos todos desafios que às vezes podem não ser criados por nós, mas que vêm ter connosco, como por exemplo mudanças ambientais, mudanças de clima, não é? Portanto, se não houver esta preocupação em obterem conhecimento para conseguirem ter ferramentas e dar resposta a estes novos desafios, será muito complexo viver no Corvo com os padrões atuais. A reserva da biosfera, na minha opinião, é uma excelente ferramenta que eles têm e que poderia ser utilizada de outra forma, na minha opinião. É uma mais-valia, não é só uma classificação, na minha opinião, não é só uma classificação pomposa, entre aspas, que possam ter obtido, mas é também uma ferramenta que eles poderiam ou podem utilizar de uma outra forma. Só que, na minha opinião, o meu primeiro passo é efetivamente desmistificar esta ideia de que há de reserva da biosfera. Portanto, eles perceberem exatamente porque é que são uma reserva da biosfera. E, em segundo passo, ajudá-los a concretizar os diferentes projetos dentro daquilo que é a reserva da biosfera, para depois obterem uma forma sustentável, ou seja, na minha opinião, o auge seria de forma sustentável, contribuírem para uma questão de uma preservação cultural, não só do ambiente, mas também cultural, e manterem isso sem ser danificado por agentes externos, ou seja, sem ser danificado pelo turismo que possa chegar, ou qualquer outra variável, ou até o próprio movimento anual das pessoas que vêm prestar serviços à ilha, entre aspas. Portanto, podiam utilizar isso como uma preservação e uma venda da sua imagem, mas uma venda própria, porque estão muito ligados ainda, ou melhor, não utilizo esta ferramenta no sentido de dar valor àquilo que têm, se é que me faço entender. Eles ainda não conseguem perceber que são eles próprios que têm que dar valor àquilo que é o património deles. Porque também estiveram sempre muito dependentes da Ilha das Flores e dos serviços que anteriormente funcionavam em parceria, e portanto funcionaram sempre como uma ilha satélite aqui da Ilha das Flores, e também acabaram por não aprender ou não adquirir ferramentas no que toca à valorização e ao enfrentar desafios ou desenvolver por exemplo, novos negócios, ou utilizar os recursos que têm para a produção de diferentes materiais, entre outras coisas. E eu acho que a reserva da biosfera, se trabalhada com tempo, com a comunidade, para eles acho que poderia ser uma excelente ferramenta para ultrapassarem isso, para aprenderem a valorizar o que é deles, aprenderem a vender uma imagem e aprenderem novas formas de utilizar aquilo que são os seus recursos naturais. O corvo, em primeiro lugar, irei sempre ficar marcada, porque foi o meu primeiro impacto enquanto profissional na área da educação nos Açores. Portanto, toda a experiência que levo daqui ficará sempre na memória como é o primeiro, não é? Depois fico sempre com o sentimento de carinho aqui, de interajuda. Acho que é algo que ressalta logo à vista, é a interajuda entre eles. Fica sempre comigo a questão de como fui recebida. Eles gostam de receber, recebem bem, tentam introduzir as pessoas dentro daquilo que são a sua vida, o seu dia-a-dia, o seu cotidiano.
fico sempre com o carinho pela escola, onde os alunos têm uma afinidade com o professor grande, até porque o professor é aquele agente externo que veio, que até traz novidade. E, portanto, eles sentem sempre uma necessidade em perguntar, têm uma curiosidade. Uma curiosidade que muitas vezes nos alunos do continente não existe, já não existe. E foi quase que, vir para o Corvo foi quase como retroceder há 30, 40 anos atrás, em termos de vivências. Acho que já não me lembrava desta forma de estar e de se viver em comunidade, desde que era criança e vivia numa aldeia entre os montes, e que era assim, mas que depressa, ao longo do tempo, depressa deixou de ser assim, porque também as coisas foram evoluindo para uma forma mais fria de se viver e de estar na vida. E aqui conseguimos recuperar um pouco disso. Conseguimos viver com as pessoas, com o diálogo, com a dinâmica que se vai construindo. Aliás, tudo aqui se resolve muito mais facilmente, mais rapidamente falando com as pessoas do que, por exemplo, indo ao Booking para fazer uma reserva de alojamento. Muitas pessoas que querem vir cá questionam-me, mas no Booking não há, mas eu vou-te ligar, vou telefonar e vou ver se há, se não há. Quando se quer peixe fresco, não há peixaria, portanto, nem se vai ao supermercado comprar. O que é que se faz? Fala-se com um pescador, amigo A, B, C, e pode ser que arranje algum peixe. Carne, a mesma coisa, carne fresca. Quando os ovos... Portanto, a maneira de se... Essencialmente é a maneira de se viver, que eu acho que é particular, é peculiar, e é quase como se fosse um fóssil vivo daquilo que já fomos no continente. Eu, enquanto continental, sinto muito isso. É mesmo uma espécie de fóssil vivo, que é a ilha de uma vivência, de uma maneira de estar.